Anunnaki. O que os sumérios realmente escreveram sobre seus deuses? Há histórias que parecem ultrapassar o limite entre mito e verdade. Entre todas as civilizações antigas, nenhuma deixou mistérios tão profundos quanto os sumérios. Nas margens do Tigre e do Eufrates, muito antes das pirâmides e dos impérios, surgiu um povo que escreveu a primeira palavra da humanidade, e talvez o primeiro enigma. Os textos gravados em tábuas cuneiformes contam sobre deuses que vieram do céu, sobre uma cidade chamada Erido, sobre o nascimento das leis, das ciências e da própria civilização. Mas entre os símbolos que resistiram ao tempo, há um nome que desperta curiosidade até hoje: Anunnaki. Quem eram esses deuses? Seriam apenas alegorias espirituais ou vestígios de algo que a história ainda não compreendeu? O canal O Enigma Global te convida a decifrar o que os sumérios realmente escreveram e o que a arqueologia, a mitologia e a ciência revelam sobre esse enigma milenar. Desde o século XIX, arqueólogos encontram milhares de tábuas nas ruínas da antiga Mesopotâmia, região que hoje corresponde ao sul do Iraque. Entre esses fragmentos surgem relatos da criação do mundo, listas de reis, hinos sagrados e histórias sobre os deuses que moldaram o destino humano. Foi ali, entre vestígios de argila e poeira, que os estudiosos encontraram o nome Anunnaki, descrito como os filhos do céu e da terra. Na tradução mais aceita, os Anunnaki não eram visitantes estelares, mas o panteão divino da mitologia suméria, seres responsáveis pela ordem do universo, pela fertilidade, pela justiça e pelo equilíbrio entre os céus e o mundo dos homens. O deus Anu, senhor do firmamento, era o Pai Supremo. Sua consorte, Ki, representava a Terra. Da união entre ambos, nasceram os Anunnaki, forças que mantinham a harmonia cósmica e o ciclo da vida. Mas a história não parou nas fronteiras da Suméria. Séculos depois, os acádios, babilônios e assírios herdaram esses mitos, transformando os deuses antigos em símbolos de poder e sabedoria. Enlil, senhor dos ventos, passou a representar a autoridade suprema dos reis. Enki, o deus das águas e da sabedoria, tornou-se o guardião do conhecimento oculto, aquele que desafiava a ordem para proteger os humanos. Foi nesse ponto que mito e mistério começaram a se misturar. Em 1849, quando o explorador Austen Henry Layard descobriu as tábuas da antiga Nínive, uma série de traduções deu origem a um debate que ecoa até hoje. Alguns autores modernos interpretaram os relatos dos Anunnaki como registros literais, vendo neles seres extraterrestres vindos de um planeta distante chamado Nibiru. Segundo essas leituras, o planeta teria uma órbita de 3.600 anos e, em sua aproximação à Terra, teria permitido a chegada dos deuses que criaram o homem através de manipulação genética. Mas há um detalhe essencial que a maioria esquece. Os textos sumérios não mencionam Nibiru como um planeta habitado por deuses, nem descrevem viagens espaciais. O termo Nibiru, na astronomia babilônica, significa apenas ponto de travessia, provavelmente associado ao caminho de Júpiter ou à estrela Régulus, no zodíaco. Em outras palavras, o planeta dos deuses nasceu séculos depois, no imaginário moderno, não nas tábuas antigas. E ainda assim, o fascínio persiste. Porque, por trás do mito dos Anunnaki, existe uma pergunta que toca a todos nós: de onde viemos realmente? Segundo as fontes acadêmicas, os sumérios foram a primeira civilização organizada da história. Por volta de 4500 a.C., fundaram cidades como Ur, Lagash e Erido, criaram o sistema de escrita cuneiforme, desenvolveram astronomia, agricultura e leis codificadas. Eles dominaram o controle das águas, construíram templos em degraus, os zigurates, e estruturaram um governo teocrático, onde religião e política se fundiam em uma só ordem. E é exatamente aqui que nasce o verdadeiro enigma. Como um povo tão antigo alcançou tamanha complexidade tão rapidamente? Os arqueólogos explicam através de séculos de evolução cultural no Crescente Fértil, o avanço gradual de aldeias neolíticas em direção à urbanização. Mas os mitos sumérios ofereciam outra resposta. Eles diziam que os deuses ensinaram tudo, que a escrita, a matemática e a arquitetura foram dádivas celestes, que a sabedoria veio dos Anunnaki. Essas crenças não significavam que os sumérios falavam literalmente de seres de outro mundo, mas revelavam a visão espiritual de um povo que acreditava que todo conhecimento tinha origem divina. Para eles, a inteligência humana era uma centelha dos deuses. E, em certo sentido, eles não estavam errados.
Cada descoberta arqueológica, cada avanço da ciência mostra que a busca por compreender o cosmos é o que realmente nos torna humanos. Ao longo dos séculos, os mitos dos Anunnaki foram reinterpretados, dos textos sumérios às versões dos acádios, passando pelos babilônios e assírios, até chegar ao imaginário contemporâneo. No caminho, o significado se distorceu. O que era metáfora virou suposta evidência, e o que era símbolo de sabedoria virou narrativa de colonização extraterrestre. Mas o poder dessa história está justamente nisso. Ela é um espelho, um reflexo da nossa eterna necessidade de explicar o inexplicável. Nos templos de Eridu, considerado o primeiro centro urbano da história, sacerdotes observavam o céu noturno e registravam o movimento das estrelas em tabuletas de argila. Não havia telescópios, mas havia algo mais profundo, o desejo de entender o divino. Para os sumérios, o céu não era apenas o lar dos deuses, era um mapa do destino humano. Cada estrela era um símbolo, cada constelação uma palavra dos Anunnaki. Talvez por isso, mesmo depois de milênios, continuamos a olhar para o espaço em busca de respostas. O mito de Nibiru e os deuses astronautas pode não ter base nas tábuas antigas, mas revela uma verdade moderna, a nossa vontade de acreditar que não estamos sozinhos. A ciência atual nunca encontrou indícios de um planeta com a órbita descrita nos textos modernos, e nem vestígios de uma intervenção genética ancestral. Mas o valor do mito não está na prova, está no que ele desperta. O mito dos Anunnaki é, acima de tudo, uma metáfora sobre o conhecimento. Ele nos lembra que cada avanço nano, desde o fogo até os zigurates, começou com a mesma centelha, a curiosidade. E quando olhamos para os sumérios, percebemos que não precisamos de visitantes celestes para explicar a genialidade humana. Ela já estava aqui, dentro de nós. As tábuas sumérias continuam a ser traduzidas, e a cada nova leitura, descobrimos que o verdadeiro legado dos Anunnaki não foi o ouro, nem a genética, nem as naves espaciais. Foi a consciência de que somos capazes de criar, interpretar e questionar o mundo. Esse é o dom divino que carregamos. Então, da próxima vez que você ouvir falar de Nibiru ou dos deuses astronautas, lembre-se, o maior mistério da humanidade não está nas estrelas, mas na mente que as observa. Se você gosta de entender o que está escondido por trás dos mitos que moldaram o mundo, inscreva-se no canal O Enigma Global. Aqui, a história é contada como nunca foi, com investigação, contexto e emoção. Porque entender o passado é decifrar o código do futuro, e cada enigma revelado é uma peça do grande mistério humano.